Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus, estamos aqui depois de 10 anos, pastor. Depois de 10 anos, estamos aqui novamente. Na época que viemos, só estava eu, minha esposa e a minha filha, que hoje tem 13 anos. Na época tinha 3. E depois de 10 anos, Jesus acrescentou mais 2. Jesus do céu, me ajuda. Mas que Jesus coopere com a minha vontade, irmãos. 3 está bom. Está ali, meus irmãos, a minha esposa, a irmã Osana, como também os nossos filhos, Abigail, Moisés e Esdras. Ela está ali, já está dormindo, irmãos. E nós, irmãos, somos da Assembleia de Deus, cooperamos na igreja. Estamos aqui sendo honrado pelo nosso amigo, que nos hospedou em sua casa, irmãos. Tem ali a nossa irmã Flávia, esposa do nosso presbítero e amigo, irmão Ademário. Nós somos simples, irmãos. Estavam preocupados com muita coisa para fazer. A gente disse, olha, a gente come cuscuz com ovo e não tem dificuldade nenhuma. Nós não somos luxentos, irmãos. Mas eu louvo a Deus também, porque há 10 anos atrás também estávamos sendo recepcionados e mais uma vez estamos aqui nesta igreja e o nosso pastor, juntamente com sua esposa, a missionária, está nos recepcionando, irmãos. 10 anos passa muito rápido. Passa muito rápido. De duas coisas eu me lembro. Que o presbítero Ademário tinha um pouco mais de cabelo e que o meu não estava caindo. Mas que Deus nos ajude. Irmãos, vamos estar lendo a palavra de Deus. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, começando pelo versículo 4. Romanos capítulo 10, começando pelo versículo 4. Os irmãos acharam? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça daquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz: a palavra de Deus está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. E saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois como invocarão aquele em que não creram? E como crerão se não há quem pregue? E como crerão naquele em que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue?
Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem ao evangelho. Pois diz Isaías: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Oremos. Santo Deus, em o nome do Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tua palavra que foi lida. Abençoa o teu povo que estará ouvindo atentamente a tua palavra. Que a porta da tua palavra esteja aberta, Senhor, para que a tua igreja receba, Senhor, a boa ministração da palavra. Unge, Senhor, os nossos corações para aceitar de bom grado a tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar? Meus irmãos, como hoje é trabalho e culto de missões, e isto envolve de forma tão direta e gloriosa a missão evangélica da igreja, de estar evangelizando a todos que estão ao nosso redor, que ainda não tiveram o mesmo encontro glorioso que eu e vocês tivemos com Cristo. Aqueles que ainda não tiveram, mas estão tão de perto, irmãos, tão próximo de mim, tão próximo de você. E eu sou um pregador temático, irmãos. Eu gosto de dar tema às ministrações. E aqui eu quero estar dando um tema à ministração da palavra: evangelismo, a doutrina do evangelho. Talvez os irmãos entendam que evangelismo e evangelho basicamente são as mesmas coisas, mas não são. Evangelismo é a ação, é a anunciação, é a proclamação. E o evangelho é o resultado daquilo que eu estou evangelizando, que é a boa nova de salvação. E o evangelho como doutrina, é o próprio Cristo sendo evangelizado pela igreja. Então, quando se fala de evangelismo, quando se fala de missões, eu sou um pouco suspeito, irmãos. Gosto de evangelizar, gosto de fazer missões. Existem duas áreas da igreja que eu me detenho com bastante frequência: o evangelismo e o ensinamento da palavra. Cantar, não, irmãos, eu não sei cantar. A minha esposa e os irmãos mais próximos dizem: olha, pregando é uma bênção, mas cantando só Jesus recebe. Porque a igreja fica só te observando. Mas existem essas duas áreas, irmãos: evangelismo e ensinamento. O meu evangelismo é um ensinamento. A minha pregação é um ensinamento. A minha vida como pregador da palavra é ensinamento. Gosto de ouvir os pregadores mais avivados, mais dinâmicos. Gosto de ouvir, mas eu resumo os ensinamentos da palavra por meio do ensinamento. Eu gosto de ensinar, gosto de estar conversando com os irmãos a respeito da Bíblia Sagrada. E aqui eu pude anotar algumas coisas falando sobre evangelismo, a doutrina do evangelho. Para sabermos como verificar da maneira correta, precisamos compreender o que é evangelho, a evangelização e, por fim, o que significa ser um evangelista na prática. A palavra evangelho tem origem grega e significa boas notícias ou boas coisas. Na aplicação cristã, evangelho refere-se às boas notícias de salvação, de modo que o próprio Cristo é o evangelho. A igreja anuncia o próprio Cristo. Não é somente uma palavra, não é somente um pensamento, não é uma filosofia que está sendo evangelizada.
como também não é qualquer doutrina que está sendo pregada para o pecador. Nós estamos evangelizando o próprio Cristo. Por meio da palavra, nós apresentamos Cristo para as pessoas, ao ponto das pessoas entenderem que Cristo, por mais em espírito, está presente no momento da pregação evangelística. Por isto que a igreja do Senhor Jesus Cristo deve entender de forma clara e objetiva que a nossa evangelização consiste em apresentar o próprio Cristo para as pessoas que nós estamos evangelizando. Muitos pregam a palavra, mas esquecem de pregar o Cristo da palavra. O nosso evangelismo não consiste na apresentação pessoal. O nosso evangelismo consiste em apresentar o próprio Cristo para as pessoas que estão nos ouvindo. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, o Senhor Jesus Cristo pergunta: o que as pessoas estão dizendo sobre mim? E os apóstolos responderam dizendo: olha, alguns dizem que o Senhor é João Batista, já outros dizem que o Senhor é Elias, e outros Jeremias, e outros algum dos profetas. Aí Jesus para e diz: e vocês? E vocês? As pessoas estão tendo estes pensamentos sobre mim, estão dizendo que eu sou algum profeta, mas e vocês? O que vocês pensam e falam sobre mim? E Pedro, tomando a oportunidade, disse: Senhor, tu és o Cristo. Mas Jesus olha para Pedro e diz: não foi a carne e o sangue que tu revelou isto, mas o meu Pai, quem te revelou. O nosso evangelismo consiste exatamente nisto, em revelar Cristo para o pecador. Mas esta revelação de mostrar Cristo para o pecador não é revelação do sangue, não é revelação da carne, é revelação do Pai que está dando para o crente fiel, pregador da palavra. Evangelize Jesus Cristo. Apresente Jesus Cristo. Conte sobre os testemunhos e obras de Jesus Cristo. Faça com que as pessoas, ao apertarem a tua mão, sinta Jesus Cristo sendo evangelizado. Que no abrir da tua boca a palavra seja Cristo sendo evangelizado. Porque a nossa boa mensagem não consiste nem nos nossos próprios testemunhos de transformações que Cristo fez, por mais que isto seja válido, mas a nossa mensagem consiste em exatamente isto: Jesus Cristo é o Senhor que salva. Às vezes nos detemos demais contando os nossos testemunhos e nos esquecemos de quem nos transformou por meio do seu poder. Irmãos, eu conto o meu testemunho da seguinte maneira: o meu testemunho só conto desta maneira. Primeiro, é que eu sou um grande pecador, e Jesus é o meu grande Salvador. Precisamos falar destas boas novas, irmãos.
os nossos testemunhos, no momento da mensagem cristocêntrica, deve ser secundária. Cristo tem que ser apresentado. Cristo tem que ser louvado nos nossos hinos, nas nossas canções. Cristo tem que ser apresentado para o público em nossas pregações. Os nossos ensinamentos doutrinários têm que ter Jesus Cristo do começo ao fim. Não existe trabalhos de missões sem a pessoa de Jesus Cristo. Por mais que eu tenha referência no mundo religioso, mas a minha mensagem consiste em exatamente isto: Jesus Cristo está sendo apresentado para você, meu amigo. Porque a palavra que convence não é a minha. O próprio Espírito Santo, quando se utiliza de um cristão fiel, ele faz questão de falar para o crente fiel: não é você quem convence, você evangeliza, mas quem convence sou eu, quem transforma sou eu, e no final de tudo é o nome de Cristo que é glorificado. Porque deixa eu dizer uma coisa para você: não somos nós que salvamos. Nós muitas das vezes nos equivocamos. Eu evangelizei e salvei aquela vida. Não, irmãos. Você evangelizou, mas quem convenceu foi o Espírito Santo. E Deus, por meio de Jesus Cristo, salvou aquela vida. Porque é em o nome do Senhor Jesus Cristo que o Espírito Santo convence. E diga: glorifique a Ele, glorifique a Ele, exalta a Ele, confesse a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Esta é a boa nova, irmãos. Esta é a boa notícia. Apresente Jesus Cristo. Apresente. Apresente Jesus Cristo para os teus próprios filhos. Apresente Jesus Cristo para os teus demais parentes. Apresente Jesus Cristo para os teus vizinhos. Apresente Jesus Cristo para os teus colegas de trabalho. Apresente Jesus Cristo para os teus colegas de escola, de curso e de faculdade. Se você é tímido para evangelizar dentro destes lugares, posso dar um conselho? Primeiro, peça coragem para falar. Mas antes disso, ore a Deus. Insista em oração. Faça da tua oração uma ação missionária. Eu trabalho numa grande empresa. O horário correto para mim chegar na empresa é 7 horas da manhã. Mas sabe que hora eu chego? 5h50, 5h45 da manhã eu já estou na empresa. E sabe o que eu faço? Eu passo pelas salas dos diretores, coloco as minhas mãos na cadeira e digo: Jesus salva. Vou para outra sala, Jesus salva. Vou para outra sala, Jesus salva. Passo pelas salas dos gerentes, Jesus salva. Passo pelas salas dos coordenadores, Jesus salva. E quando eu tenho tempo, ainda dobro os meus joelhos e passo um pouco mais de tempo orando por eles. Eles estão secos e são céticos no tocante à mensagem que evangelizamos. Mas a oração,
A oração faz com que Deus abra uma porta de oportunidade. E eu quero evangelizá-los, irmãos. Eu quero evangelizá-los. Eu quero evangelizá-los. Eu quero apresentar Jesus Cristo. Eu quero que eles apertem a mão de Jesus Cristo e diga: foi bom te conhecer. Foi bom ter alguém aqui dentro que o Senhor se utilizou para começar evangelizando por meio da oração. E depois da oração houve uma prática, porque a prática de evangelismo em sala está acontecendo, porque muitos que antes não criam já começam a chegar e dizendo: irmão, me explica isto, me fala sobre isto. E quando esta oportunidade vem, a primeira coisa é: muito obrigado, Jesus Cristo, pela oportunidade. E de imediato, os irmãos, Jesus Cristo começa a ser evangelizado. Evangelize. Evangelize. Não perca tempo não, irmãos. Não perca tempo. Se desperte. Deixe Jesus lhe usar. Se desperte. Deixe Jesus usar você. Saindo da introdução, vamos entrar agora na mensagem. Agora o caldo engrossa, mas vai ser a palavra de Deus. Eu botei aqui algumas coisas que dizem assim: porém vale lembrar que o evangelismo não é um grupo de campanha evangelizadora, é a igreja em sua totalidade. Eu não saio para evangelizar, porque já existe um grupo de evangelismo na igreja. Evangelismo é a igreja em sua totalidade. A missão também é sua, a responsabilidade também é sua. Para quê? Para quê? Para quê? Se já existe um grupo que o pastor separou, que a missionária dá um apoio, para quê? Para quê? É responsabilidade da igreja e não de um grupo separado pelo pastor e pela missionária. É responsabilidade da igreja evangelizar as boas novas de salvação. É responsabilidade da igreja apresentar Jesus Cristo para o pecador e não de um grupo separado da igreja. Tem uma frase aqui que eu escrevi, e para não ter o risco de me esquecer, eu anotei. Vai doer, mas é a mais pura realidade, porque doeu em mim, apesar de praticar evangelismo. Mas eu disse: Jesus, escreva para você não se esquecer e releia para que você não se esqueça novamente. Aquele que se diz convertido, mas não gosta de evangelizar, verdadeiramente precisa se converter de novo. Você entendeu? Você entendeu? Jesus me salvou, amém. Está fazendo coisas lindas na minha vida, glória a Deus. Mas eu só não saio para evangelizar, porque já existe um grupo de evangelismo na igreja. Então o pastor e a missionária e o dirigente do grupo não precisa de uma ajudinha a mais. Precisa sim. Já que Jesus te salvou e está fazendo transformações na sua vida, você que não gosta de evangelizar precisa se converter de novo. Porque a alegria da salvação nos conduz para o campo de evangelismo, irmãos.
A alegria da salvação nos conduz para o campo de evangelismo, já que Jesus me salvou e está transformando a minha vida dia após dia, e eu estou experimentando as delícias divinas. Esta mesma alegria eu tenho que levar para o pecador que ainda não está experimentando, e vou dizer para ele: venha para cá, porque eu estou sentindo isto, venha você sentir também. Ah, mas Jesus me salvou para ser apenas crente de banco. Você não é prego e nem parafuso. São os únicos que não podem sair do banco porque cai. Mas você pode evangelizar, irmão. E se você não gosta de evangelizar, essa palavra é para você, viu? Você precisa se converter de novo. Novamente, evangelismo ou evangelização não é um grupo que o pastor, junto com a missionária, escolheu um líder um pouco mais dinâmico para separar pessoas para saírem ao campo. Não. O evangelismo é para a igreja em sua totalidade, porque a ordem foi: separe um grupo da congregação local e eles saiam por todo mundo. Está escrito assim: ide, vocês todos, como igreja, saiam e evangelizem. Eu acho que essa daqui vai durar um pouco mais. Somente é igreja evangélica a igreja que evangeliza. Uma igreja que não evangeliza, ela não pode ser chamada de igreja evangélica. Porque a igreja evangélica já está dizendo tudo. Uma igreja que evangeliza, uma igreja que pratica a obra social evangelística. Irmãos, não é um desabafo, não quero ser crítico com muitos lugares. Existem igrejas hoje que não mais evangelizam, irmãos. Sabe por que não querem evangelizar? Porque muitos crentes que estão passando por problemas dentro de suas congregações estão enchendo as congregações que não mais evangelizam. Existem igrejas que muitos líderes não têm experiências de campo evangelístico. A experiência que eles têm é que crentes estão saindo da igreja tal para dele, e que outros saem de igrejas e vão para deles. Mas um pastor que evangeliza, que sabe o que significa sol quente, ele sabe, ele tem experiência. Converse com o pastor que sai para evangelizar. Ele conversa diferente, ele tem experiências, ele tem o que contar para os seus obreiros, ele tem experiências para contar para o dirigente de missões que em algum momento da vida fica triste. Ele pode chamar: meu filho, venha cá, eu tenho experiências em missões, eu sei o que significa evangelismo, eu sei o que significa levar porta fechada na cara com ignorância, eu sei o que significa levar banho de água quente, levar banho de água gelada, eu sei o que significa ter pessoas te perseguindo, aonde a localidade é uma localidade idólatra. Eu sei o que significa passar por esses lugares. Eu sei, mas muitos não têm experiência mais não, irmãos. Muitos não têm. Muitos venha da igreja A, venha da igreja B, venha da igreja C. Mas conversa com ele: pastor, qual a tua experiência de campo? Se ele não ficar calado, ele vai mentir.
Eu evangelizei, evangeliza nada, irmãos. Pastor que evangeliza, ele tem experiências para contar. E o que já foi contado aqui pela missionária, que sabe o que significa ter fome, não porque estudou sobre a fome, mas porque sentiu em algum momento da vida o que significa estômago vazio. Ajudem o pastor de vocês, evangelizem, comecem de hoje dizendo: pastor George, missionária Marlene, eu agora pude entender que o que Jesus fez na minha vida me dá alegria o suficiente para evangelizar os que ainda não são salvos. E eu quero unir a minha mão e os meus joelhos dobrados junto com vocês. Eu quero evangelizar. Pastor, se eu estiver dúvida no campo evangelismo, estarei junto do Senhor e junto da tua esposa, para que vocês me expliquem um pouco mais, e durante a caminhada, vocês me contem experiências de Jesus Cristo na vida de vocês, para que o meu gozo seja tão grande, ao ponto de alcançar os que ainda não têm. O apóstolo Paulo resume em poucas palavras e de forma prática o que de fato é evangelizar. Segundo 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, Paulo diz: eu estou repassando para vocês, eu estou dando para vocês, eu estou entregando para vocês o que primeiramente eu recebi. Era Paulo dizendo: antes eu era um perseguidor da igreja, mas quando ele veio e transformou a minha vida, aquilo que ele me deu, eu estou dando para vocês. Tomem evangelismo, tomem um homem compromissado com o evangelismo. E aquilo que eu recebi, eu estou dando para vocês. Tomem a graça que salva. Tomem a graça que salva. Aleluia. 30 anos. O que recebeu, está dando. Está dando. Eu posso contar sobre experiências de campo evangelístico? Eu posso. Eu evangelizo, irmãos. Eu não sou somente um obreiro que diz para a igreja: saiam ao campo. Não. Eu estou junto com eles, passando para os novatos experiências de campo evangelístico. Porque eu recebi. E o que eu recebi, eu estou repassando. Ainda me faltam alguns poucos minutos. Alguns elementos apropriados na obra de ganhar almas. Tato. Tenha tato. O que significa isto? A habilidade de fazer e dizer a coisa certa no lugar certo e no momento certo. João capítulo 4, versículo 7 até o versículo 34. Jesus está conversando com a mulher samaritana. Irmãos, percebam o que significa ter tato, ter habilidade para dizer e fazer a coisa certa no momento certo. Jesus diz para os discípulos: vão para outra cidade, comprem comida, porque o que eu tenho para fazer, eu tenho que fazer sozinho. Jesus pede água, logo é criticado, dizendo: você, sendo um homem judeu, pedindo de beber a mim, sendo eu uma mulher samaritana, sabendo o Senhor que nós, durante tempos, estamos ainda em confusão, você está me pedindo água?
a conversa no momento certo, a evangelização no momento certo, com a palavra certa e no lugar certo. O primeiro resultado foi: percebo que o Senhor é um profeta. Depois de reconhecê-lo como profeta, ela diz: eu sei, os meus pais me ensinaram, e os mestres ensinam, que o Cristo, o Messias, há de vir. Jesus, no momento certo, com a palavra certa, disse: eu sou Ele. Ela solta o cântaro de água, correu, testemunhou. Eles lá em Samaria acreditaram, mas quando foram conversar com Jesus, disseram: não é mais pelo que você falou, é porque nós estamos ouvindo e nós estamos crendo. Tenha habilidade, fale a palavra no momento certo e evangelize também no momento oportuno. É disso que nós estamos precisando, irmãos. Dizer a palavra certa, dizer a palavra certa e agir no momento certo. Uma outra questão: contato, aproximação adequada. Devemos ter a habilidade, mas devemos também ter a aproximação adequada. Irmãos, nós estamos em um lugar, não é segredo para vocês, existe uma religião predominante aqui dentro. Acredito que na maior parte das cidades pequenas, mas onde eu moro existe também. Em algumas casas que eu entrei, tinha quadros e imagens pendurados até no telhado. Mas sabe quando foi que eu entrei assim? Nenhuma vez, irmãos. Porque o meu motivo de entrar naquela casa não é de evangelizar o que está pendurado, é de evangelizar quem pendurou. Entrando em uma casa ou conversando com uma pessoa que tem alguma coisa pendurada no braço ou no pescoço, não olha para isto não, olha para a pessoa que tem isto pendurado. Uma vez eu evangelizei um cidadão. Aquilo não era uma cruz, irmãos. Aquilo não era uma cruz. Eu nunca vi uma pessoa com uma cruz tão grande pendurada no pescoço. Boa tarde. Posso te evangelizar? Já sou da igreja tal. E já conheço a verdade. Disse: amém, então você é liberto? Aí ele indagou: liberto de quê? A oportunidade que eu queria. E evangelizei. Duas coisas aconteceram. Primeiro, abaixou a cabeça. Segundo, tirou o cordão que é onde estava pendurado aquela cruz sem tamanho. E disse: eu vou abandonar isto. Só não vou para a igreja ser crente como o Senhor é, mas a partir de hoje eu tiro isto da minha vida e de dentro da minha casa. Conhecimento, clara compreensão da palavra de Deus e de como usá-la. Irmãos, não se evangeliza de qualquer maneira não, irmãos. Sou crente, Jesus me batizou com o Espírito Santo, sou agora canela de fogo, vou evangelizar todo mundo. Sem ter conhecimento bíblico, eu te recomendo que ainda não saia para evangelizar. Estude a Bíblia, irmãos. Volto para o começo.
a única maneira de Cristo ser evangelizado de forma clara e compreensível é por meio da palavra. Irmãos, por mais que o meu testemunho seja lindo, mas não substitui a palavra. Eu fiz isto, fiz aquilo, mas não substitui a palavra. Estude a Bíblia, irmãos. Tenha um apego e apreço pela Santa Bíblia. Deus falou para Josué no capítulo 1. Depois do lamento de Josué, Deus disse: Josué, Moisés morreu e com ele era diferente. Com Moisés era por meio de visões e revelações, mas com você será por meio do livro da lei. Estude, Josué. Estude, porque este povo será bem sucedido e entrará de forma próspera e sucedida na terra prometida, se você guiá-los por meio da lei. As queixas vinham, as reclamações aconteciam, mas Josué consultava a lei. É assim, meu filho, na lei está escrito assim. Irmãos, examinem a Bíblia, estudem a Bíblia. Dediquem tempo estudando a Bíblia. Irmãos, estudar a Bíblia é investimento. Invista seu tempo estudando a Bíblia. Meu irmão, mas eu canso, me dá sono. Mas não leia a Bíblia como se estivesse lendo uma revista Veja. Ore a Deus: Senhor, a revelação está escrita, mas eu preciso da iluminação. A revelação está aqui, está escrita, mas existem coisas que eu não consigo entender. Ilumina os meus olhos e dai-me o entendimento, para que eu possa evangelizar com clareza o que está escrito na tua palavra, para que o pecador entenda o que a tua palavra está dizendo. Bíblia, irmãos. Muitos evangelizam contando o seu próprio testemunho, e muitas das vezes não citam nenhuma passagem bíblica. O meu testemunho não pode substituir a Bíblia Sagrada. A minha mudança de vida e de comportamento não pode substituir a evangelização bíblica. Evangelizem Jesus Cristo por meio do ensinamento da palavra. Apreciação. Seja consciente e sensível ao valor das almas perdidas. Precisamos ter consciência disso, irmãos. Vizinhos, colegas de trabalho, colegas de classe, de escola, de curso, de faculdade. Muitas das vezes vivendo uma vida tão distante de Deus, e nós muitas das vezes não nos preocupamos com eles, não oramos pelas vidas deles, não investimos um pouco de tempo
de joelhos dobrados, dizendo: Senhor, vê a condição daquele colega de trabalho, vê aquela condição do meu colega de curso, vê como ele está, vê a situação dele, me dá uma palavra para que eu possa evangelizá-lo, me dá uma palavra para que eu possa contar para ele o que o Senhor é capaz de fazer. Precisamos ter consciência disso, irmãos. Obrigado, Espírito Santo, pela direção. Muito obrigado. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Além dos nossos amigos e colegas, nós temos também parentes. Irmãos, eu evangelizo meu pai e evangelizo os meus irmãos com a Bíblia e por meio da Bíblia. E às vezes, pastor, o caldo engrossa. Meu pai muitas das vezes diz: eu não aceito. Sim, mas está escrito assim: se o Senhor não tomar o devido cuidado, infelizmente, com o Senhor os resultados serão outros. E é desta forma, irmãos, que a igreja, não somente eu, irmãos, eu não quero subir sozinho não, irmãos. Eu quero olhar para aquele vizinho e dizer: foi bom você ter aceitado a Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Foi bom você ter abrido o seu coração para a palavra de Deus. Não queira subir sozinho. Leva o teu vizinho para o céu. Leva o teu parente para o céu. Leva o teu amigo de trabalho para o céu. Suba sozinho não. Não queira subir sozinho não. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus.